Imagine um lugar que hoje é conhecido como o maior deserto quente do planeta, uma imensidão árida de areia e rocha, onde as temperaturas chegam facilmente a 50 graus durante o dia e as noites são frias e silenciosas. Agora, imagine que esse mesmo território já foi um oceano profundo, um mar cheio de vida, habitado por baleias colossais, peixes gigantes e crocodilos tão grandes que fariam tremer qualquer animal moderno. Parece impossível pensar que o Saara, esse mar de dunas, já foi um mundo azul e fértil, mas a ciência mostra que isso é exatamente o que aconteceu. Há milhões de anos, onde hoje vemos dunas intermináveis, havia ondas, correntes marinhas, recifes e uma biodiversidade impressionante. O deserto que conhecemos hoje guarda nas suas entranhas os fósseis de criaturas marinhas que desafiam nossa imaginação, revelando que a Terra já foi radicalmente diferente daquilo que vemos. Mas como um oceano inteiro desapareceu para dar lugar a um dos ambientes mais inóspitos do mundo? E o que a história desse mar perdido pode nos ensinar sobre o futuro do nosso planeta? Para entender esse enigma, precisamos voltar centenas de milhões de anos no tempo, a uma época em que os continentes ainda estavam se reorganizando e os oceanos moldavam o clima global. Durante o período chamado Eoceno, cerca de 50 milhões de anos atrás, a região que hoje corresponde ao norte da África estava coberta por um mar interior conhecido como Tétis. Esse mar se estendia por uma vasta área, conectando o Atlântico ao Índico, e era lar de ecossistemas marinhos exuberantes. As margens desse mar eram cobertas por florestas tropicais e pântanos, onde crocodilos gigantes caçavam, e dentro das águas nadavam baleias primitivas, tubarões e cardumes de peixes de grande porte. É fascinante pensar que o local que hoje é símbolo de aridez foi, em determinado momento, um ponto de encontro de vida e abundância. As evidências dessa história estão espalhadas pelo Saara. Em especial, um dos lugares mais impressionantes é conhecido como Wadi al-Hitan, no Egito, também chamado de Vale das Baleias. Ali, no meio do deserto, repousam fósseis de baleias com dezenas de milhões de anos. São esqueletos completos, preservados em um estado tão impressionante que permitem aos cientistas reconstruir os detalhes da anatomia desses animais. Essas baleias não eram iguais às que conhecemos hoje. Algumas delas, como a Basilosaurus, possuíam mais de 15 metros de comprimento e um corpo alongado semelhante ao de uma serpente marinha, com pequenas patas traseiras que já não eram funcionais, mas revelam a transição evolutiva dos mamíferos terrestres para a vida no oceano. Outras espécies encontradas nessa região tinham características ainda mais curiosas, como dentes afiados para caçar grandes presas, incluindo tubarões e outros mamíferos marinhos. Mas não foram apenas baleias que deixaram suas marcas no Saara. Pesquisas paleontológicas revelaram a presença de crocodilos colossais, como o Sarcosuchus, que chegava a 12 metros de comprimento e poderia pesar até 8 toneladas. Esse predador habitava as margens de rios e lagos da região, emboscando qualquer criatura que ousasse se aproximar da água. Também foram encontrados fósseis de peixes gigantes, moluscos marinhos e até pequenos organismos fossilizados, que ajudam a reconstituir a química daquele mar antigo. É como se cada camada de areia do Saara escondesse um capítulo secreto da história da vida na Terra. E surge a pergunta inevitável: como um ambiente tão fértil se transformou no deserto que conhecemos? A resposta está ligada a mudanças climáticas e geológicas que ocorreram ao longo de milhões de anos. À medida que as placas tectônicas se movimentavam, o mar de Tétis foi sendo fechado gradualmente, até desaparecer. O norte da África começou a se elevar, e a região passou a receber menos influência de correntes úmidas. Com o tempo, o clima se tornou mais árido, as florestas desapareceram, os rios secaram, e o que restou foi uma vasta extensão de dunas e rochas queimadas pelo sol. Esse processo de desertificação não ocorreu de um dia para o outro, mas sim ao longo de dezenas de milhões de anos. Ainda assim,
A transformação é impressionante, de oceano azul a mar de areia. O Saara, no entanto, não foi apenas um oceano no passado distante. Mais recentemente, em períodos intercalados ao longo dos últimos 300 mil anos, a região passou por ciclos em que se tornou verde e fértil novamente. Evidências arqueológicas e geológicas mostram que o Saara já foi uma savana com rios-lagos e até florestas sustentando animais como elefantes, girafas e hipopótamos, além de populações humanas, que deixaram pinturas rupestres retratando cenas de caça e vida cotidiana. Esses ciclos são conhecidos como Sahara Verde e ocorreram devido a mudanças na inclinação da Terra e na intensidade das monções africanas. Isso significa que o Saara não é apenas um deserto fixo e imutável, mas um ambiente dinâmico que já foi mar, já foi floresta e pode, no futuro distante, mudar novamente. Esse conhecimento não é apenas uma curiosidade científica. Ele nos faz refletir sobre a capacidade do planeta de se transformar de maneiras radicais e nos lembra de que os climas que hoje consideramos permanentes são, na verdade, passageiros. Quando olhamos para o Saara, não vemos apenas dunas de areia, mas sim uma biblioteca natural que guarda informações sobre a evolução da Terra, sobre os impactos das mudanças climáticas e sobre a resiliência da vida. Cada fóssil encontrado ali é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que nos ajuda a compreender como os ecossistemas surgem, se desenvolvem e desaparecem. Agora, imagine-se caminhando pelas dunas douradas do Saara. O calor é intenso, o vento levanta redemoinhos de areia e o horizonte parece não ter fim. Mas sob os seus pés, enterrados em camadas profundas, estão os restos de criaturas que nadavam em um oceano antigo. Você poderia encontrar ossos de baleias, dentes de tubarões, conchas fossilizadas, todos testemunhos silenciosos de um passado aquático. Essa visão nos transporta a um tempo em que a Terra era muito diferente e nos faz perceber o quanto ainda temos a descobrir sobre a história do planeta. O Saara também desperta outra reflexão importante. Se uma região inteira pode se transformar de oceano em deserto, que outras mudanças podem estar reservadas para o futuro da Terra? Hoje, enfrentamos o desafio do aquecimento global e das alterações climáticas causadas pela atividade humana. Estudar o passado do Saara nos ajuda a entender os impactos que mudanças climáticas bruscas podem ter nos ecossistemas e nas sociedades humanas. Afinal, as populações que viveram no Saara Verde tiveram de se adaptar ou migrar quando a região voltou a se tornar árida. Esse ciclo de adaptação é um espelho do que a humanidade pode enfrentar em tempos de mudanças ambientais aceleradas. Curiosamente, algumas pesquisas sugerem que o Saara pode voltar a se transformar em uma região mais verde daqui a dezenas de milhares de anos, quando os ciclos astronômicos mudarem novamente a inclinação do planeta e as monções africanas retornarem com mais intensidade. Isso significa que o maior deserto do mundo não é um destino fixo, mas apenas uma fase na longa história da Terra. Talvez, em um futuro distante, viajantes do espaço que sobrevoarem o planeta não verão o Saara como o conhecemos, mas sim como uma vasta savana cheia de rios e lagos, um retorno temporário ao seu passado fértil. O mais impressionante é perceber como o Saara concentra em si várias camadas de mistério. Ele é ao mesmo tempo testemunho de um mar pré-histórico, de uma savana cheia de animais gigantes e de uma história humana registrada em pinturas que ainda desafiam arqueólogos. É um lugar que nos obriga a olhar para o planeta com humildade e a reconhecer que estamos diante de forças muito maiores do que nós. Cada fóssil, cada descoberta feita no Saara, é uma peça que acrescenta detalhes ao mosaico da história da Terra. Quando cientistas encontram esqueletos completos de baleias no meio do deserto, eles não estão apenas descobrindo ossos antigos, mas também revelando capítulos esquecidos da evolução da vida. Quando analisam sedimentos e minerais, conseguem reconstruir os ambientes que existiam ali há milhões de anos.
E quando observamos o presente, percebemos que o Saara ainda guarda muitos segredos não revelados. Se hoje pensamos no deserto como um lugar vazio, precisamos mudar essa perspectiva. O Saara não é vazio. Ele é cheio de histórias, de fósseis, de mistérios enterrados. Ele é, em muitos aspectos, um arquivo natural, uma cápsula do tempo gigantesca que guarda em suas camadas a memória de um oceano perdido. E talvez, ao estudar esses registros, possamos não apenas compreender o passado, mas também antecipar os caminhos do futuro. No final das contas, o Saara nos ensina uma lição poderosa. Nada na Terra é permanente. Oceanos podem virar desertos, desertos podem se transformar em florestas, e a vida sempre encontra um jeito de se adaptar. Ao olharmos para esse mar de areia, precisamos lembrar que, sob ele, ainda repousam os segredos de um mundo azul, cheio de criaturas magníficas, que um dia dominaram as águas de uma região que hoje nos parece estéril. O Saara é, acima de tudo, um lembrete da grandiosidade e da fragilidade do nosso planeta. E se você quiser continuar explorando histórias como essa, inscreva-se no canal Mistérios Pré-Históricos, porque o passado ainda tem muito a nos contar, e cada descoberta pode mudar a forma como entendemos o mundo em que vivemos.